Olá pessoal, somos o grupo 1 e o tema do nosso trabalho é disfunções metabólicas. Dentro desse grande tema, a gente vai estar abordando aqui em específico a galactosemia, tá? A galactosemia é uma disfunção genética rara, mas muito importante. Ela costuma acometer ali crianças recém-nascidas ou logo nos seus primeiros dias de vida, tá bom? As disfunções metabólicas ocorrem porque o organismo tem dificuldade, tá, de realizar reações químicas essenciais, muitas das vezes pela falta ali de uma enzima importante no processo. No caso da galactosemia em si, o problema está no metabolismo de um açúcar presente no leite e nos seus derivados, né? Esse açúcar é chamado de galactose. Ao longo do vídeo, nós iremos explorar mais sobre a galactosemia, vamos entender as causas, os sintomas, diagnósticos e tratamentos. E também vamos trazer algumas curiosidades para que a gente possa entender melhor sobre essa disfunção metabólica. A galactosemia é uma doença hereditária rara em que o organismo não consegue metabolizar corretamente a galactose, um tipo de açúcar simples que, junto com a glicose, forma a lactose. Em pessoas saudáveis, a galactose é quebrada e transformada em glicose, que é usada como fonte de energia. Já em pessoas que possuem a galactosemia, essa transformação não acontece, porque o corpo não produz a enzima necessária para isso. E como consequência, a galactose e seus subprodutos se acumulam no sangue, causando alguns efeitos tóxicos para alguns órgãos, como o fígado, os rins e o cérebro. Por isso, a doença tem que ser identificada o quanto antes, geralmente já nos primeiros dias de vida. Agora eu vou explicar causas e base genética da galactosemia. E a principal causa da galactosemia é a mutação genética do gene, onde ele codifica a enzima galactose 1-fosfato uridiltransferase, que também é conhecida como GALT. E essa é a forma mais comum e grave da doença chamada galactosemia clássica. Existem também outras formas mais leves relacionada a enzimas modificadas do metabolismo de galactose, como a galactosinase e a hipemerase. A galactosemia ela é uma doença de herança autossômica recessiva, o que significa que a criança precisa herdar os genes alterados, um do pai e o outro da mãe, para manifestar a doença. Os pais geralmente são apenas portadores, sem sintomas, mas que podem transmitir a mutação aos filhos. É importante a gente lembrar que o metabolismo da galactose ele acontece principalmente no fígado. E quando a enzima GALT ela não funciona direito, a galactose 1-fosfato, ela começa a se acumular dentro das células. E principalmente no fígado, nos rins e no sistema nervoso central. Esse acúmulo, ele vem com coisas ruins, né? Ele atrapalha várias funções do organismo, podendo causar o aumento do fígado, a insuficiência hepática, os problemas renais e até as lesões cerebrais, nos casos mais graves também. E além disso, esse bloqueio metabólico faz com que o corpo ele produza substâncias tóxicas que acabam prejudicando o crescimento e o desenvolvimento da criança. E por isso, o diagnóstico precoce ele é super importante para evitar os danos irreversíveis e garantir também um tratamento mais eficaz. A galactosemia se inicia logo após o nascimento do bebê, quando ele começa a ingerir o leite. Entre os principais sintomas estão o vômito, a dificuldade de se alimentar, perda de peso e sonolência excessiva. Se não tratada, ela pode ocasionar retardo mental, catarata, insuficiência hepática e até mesmo a morte. Por conta disso, é necessário realizar o teste do pezinho para conseguir identificar a ausência da enzima GALT e aí sim poder iniciar o tratamento para que os sintomas não se agravem. O tratamento da galactosemia é basicamente dietético e deve começar imediatamente após o diagnóstico. A pessoa afetada precisa seguir uma dieta totalmente livre de galactose e lactose, o que significa eliminar leite e todos os seus derivados, como queijos, iogurtes e manteiga. Também é preciso cuidado com alimentos industrializados, que podem conter traços de lactose. Por isso, é comum que o acompanhamento seja feito por um nutricionista especializado em doenças metabólicas. Mesmo com um tratamento correto, é importante o acompanhamento médico contínuo, pois alguns pacientes podem apresentar dificuldades de aprendizado
ou distúrbios hormonais ao longo da vida. A galactosemia não tem cura, mas com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, o paciente pode levar uma vida praticamente normal. Uma curiosidade é que a doença foi descrita pela primeira vez em 1917. E desde então os conhecimentos sobre ela evoluíram muito, especialmente com os programas de triagem neonatal, como o teste do pezinho. É importante lembrar que a galactosemia não deve ser confundida com intolerância à lactose, são condições diferentes. Na intolerância, há apenas dificuldade em digerir o leite, enquanto na galactosemia, o acúmulo da galactose é tóxico para o corpo. Bom, esperamos que esse vídeo tenha ajudado a compreender melhor como essa disfunção metabólica funciona e a importância do diagnóstico precoce. Muito obrigada e tchau!